Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. E a palavra que o pastor traz nessa manhã para a igreja tem como tema: às vezes o silêncio é uma grande atitude de fé. Às vezes o silêncio é uma grande atitude de fé. Isso contraria o ensino religioso que se difunde nas igrejas de uma maneira geral, porque normalmente se fala de falar muito, muito barulho, muita atividade, mas o silêncio às vezes é uma grande atitude de fé. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 62 e 63. Mateus capítulo 26, versículos 62 e 63. Encontraram, meus irmãos amados? Pedras que vivem. Você é uma pedra viva do santuário de Deus. Ok? Então vou ler. E diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender essa mensagem que Deus mandou para o nosso coração nessa manhã de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus da minha vida, Deus da minha salvação. Esse é um domingo muito especial, meu Deus, porque fazem 29 anos que o Senhor nos confiou o Evangelho da graça de Deus. Assim como o Senhor escolheu Paulo naquele tempo, o Senhor nos escolheu hoje. Temos a responsabilidade de anunciar a verdade que liberta. A verdade que nos faz conhecer o Senhor como o Senhor deseja ser conhecido. E não como nós te conhecemos, não como os homens perversos e maus têm te apresentado. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprendermos de ti, para ouvirmos o teu Espírito Santo, para que ele fale profundamente a cada homem, a cada mulher, a cada jovem que está aqui congregado nessa manhã de domingo. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dai-me sabedoria, inspiração, capacidade para anunciar as boas novas do teu reino, para proclamar o evangelho da graça de Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus e que todos que creem digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, todos nós, sem exceção, temos vontade de falar, de expor nossas ideias, de passar para as outras pessoas os nossos pensamentos. Temos uma necessidade de se defender de uma acusação, de uma calúnia. Quando alguém nos acusa, quando alguém lança uma calúnia contra a nossa vida, nós temos um desejo grande de refutar aquilo com palavras. Gostamos de falar de uma viagem que fizemos, de falar da nossa infância, da nossa fé, das nossas lutas. Temos necessidade de falar sobre o time de futebol que nós torcemos. Enfim, há uma necessidade muito grande do ser humano falar. Mas eu gostaria, nessa manhã, de dizer para a igreja, para os santos de Deus, os eleitos do Senhor, que a verdade é que Deus nos deu uma voz para nós fazermos um uso positivo dela. Essa voz que você tem, que eu tenho, que nós usamos para cantar, para orar, para adorar, louvar o nosso Deus, foi nos dada por Deus para que nós falemos coisas boas, coisas que edifiquem a nossa vida espiritual. Deus também nos deu essa voz para que nós possamos glorificá-lo, louvá-lo, adorá-lo. Mas saiba, meus irmãos,
que às vezes a maior forma de adoração que nós temos para fazer para Deus é o silêncio. Às vezes a maior forma de adoração que temos para fazer para Deus é o nosso silêncio. Por que isso, pastor? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 26. É o texto que nós abrimos a mensagem. Vamos lê-lo outra vez. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Estão te acusando, estão te lançando pesadas acusações, e você não fala nada, não diz nada. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você preste atenção que Jesus foi acusado pelos fariseus de se dizer Deus, se dizer o Filho de Deus, de se dizer o Messias, o Salvador prometido. E Jesus podia, nesse momento, ter discutido com esses líderes religiosos. Jesus podia chamá-los de covardes, de assassinos, de cruéis, como se usa muito hoje em dia, de fascista, de petista. Podia chamar ele de tudo isso, mas Jesus queria a paz. Jesus queria a paz. Jesus também podia ter rogado ao Pai e esse lhe enviaria uma legião de anjos e livraria daquela situação tão deprimente. Mas Jesus preferiu o silêncio. Você prestou atenção que ele preferiu o silêncio? Ele não usou palavra para se defender, mas preferiu o silêncio não por fraqueza, não por medo, mas por uma sabedoria divina. Há momentos, meus irmãos, que nós precisamos deixar que Deus fale por nós. Nós temos a mania de atropelar Deus. O mundo que nós vivemos está muito barulhento. Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a falar, mas nós precisamos deixar Deus falar por nós. Você tem que aprender a deixar Deus falar por você. Veja que Paulo disse à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Ok? Vou ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança pertence a Deus. Então, deixe que mintam sobre você, deixe que falem de você pelas costas, deixe que distorçam a tua história de vida, porque Deus não é cego. Deus conhece você e no tempo certo Deus agirá. Você tem que confiar em Deus. Não precisa você fazer autodefesa. Por trás do teu silêncio, do meu silêncio, Deus opera sinais e maravilhas. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Esse barulho religioso de orações gritadas em alto som, de histeria coletiva, não condiz com o que Deus requer para falar com você. Deus não requer barulho, Deus não requer histerismo para ele falar com você. Deus requer quietude. Quando Deus falou com Moisés, marque aí Êxodo capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 14. Quando o povo de Israel, que tinha saído da escravidão do Egito, estava defronte do Mar Vermelho, atrás vinha o exército de Faraó, uma situação extremamente difícil. E o Senhor disse a Moisés o seguinte: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mandou fazer silêncio, mandou se calar. Isso aqui é uma ordem de Deus. Você quer que Deus lute por você, mas não para de falar. Quer que Deus faça um milagre, quer que Deus opere maravilha, mas quer continuar falando. Quer que Deus mova a montanha, mas continua reclamando da montanha. Quer que Deus abra a porta, mas continua duvidando. Eu não entendo porque que Deus não abriu a porta ainda, eu não entendo porque que está demorando, eu não entendo por quê, eu já estou ficando perturbado da cabeça. Quer que Deus mova montanhas, mas se você quer que Deus mova uma montanha, tem que ser pela fé. E a fé não exige que você faça discursos bonitos, que você fique desesperado, murmurando. Meu irmão e minha irmã, silêncio não significa fraqueza. Silêncio é fé sob controle. Você tem controle absoluto da fé.
é equilíbrio espiritual, é certeza de que Deus está agindo. Isso é o que significa silêncio. Eu creio que Deus está agindo, então eu me aquieto, eu coloco nas mãos de Deus, eu espero em Deus, sabendo que Deus não falha nunca. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, disse o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 37. Ok? Pastor, pode ler? Todos encontraram? Então lá vai. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Você está prestando atenção nisso? Até para você falar tem um limite. Você não precisa enfeitar o que vai falar, não precisa discutir, não precisa fantasiar a palavra. Não é sim, sim, não, não. Quando você vive uma vida santa, você não precisa se defender. O teu silêncio vai falar mais do que milhões de palavras, do que todas as palavras. Quando você anda em caminho de santidade, a tua vida, como a minha vida, se eu também ando em caminho de santidade, se torna um sermão ambulante. Onde você vai, a tua própria vida já é um sermão, já é uma pregação. Então, não dê oportunidade aos filhos do diabo para colocar dúvidas no teu coração por meio das tuas reclamações. Olha, eu detesto gente que reclama, gente que murmura. Guarda a tua boca, como você guarda o teu coração, diz a palavra, porque dela procede o poder da vida e da morte. Guarda a tua boca, guarda a tua língua. Quando você não entende o que Deus está fazendo, silêncio é sinal de confiança. Eu não entendo como é que Deus está fazendo, não tenho a mínima ideia de como Deus está fazendo, mas como eu creio, eu silencio. Espero silenciosamente em Deus, na certeza de que Deus não falha. Diga, Deus não falha. Portanto, aprenda a esperar sem reclamar, sem murmurar, sem incerteza. Deus não vai abençoar barulho. Deus jamais vai abençoar murmúrio. Deus jamais vai abençoar reclamações. Deus só abençoa quem tem uma fé não fingida. Deus abençoa fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus. Deus não abençoa barulho exterior, ele abençoa fidelidade. O povo de Israel, durante a peregrinação pelo deserto, falou demais. Nunca vi um povo para falar tanto como foi Israel no deserto. Murmuraram, resmungaram, reclamaram de Deus, desejaram voltar para o Egito. Sabe qual foi a consequência? Deus deixou aquelas 2 milhões de pessoas vagando pelo deserto. Um percurso que deveria ter levado 11 dias até chegar à Terra Prometida, levou 40 anos. 40 anos o povo andando em círculo perdido, porque Deus ficou zangado com as murmurações daquele povo. Pastor, quer dizer que eles poderiam ter feito aquele percurso em 11 dias, exatamente, mas o resultado foi que levou 40 anos. Tudo por quê? Porque não souberam ficar calados, não souberam confiar em Deus em silêncio. Muitos cristãos, hoje em dia, estão na mesma situação de Israel naquele tempo, girando em torno do mesmo problema, ainda lidando com o mesmo problema, apesar dos anos passarem, ainda chorando pelo mesmo problema. Isso é cruel. Você tem que aprender a refrear a tua língua, não murmurar, não reclamar, não se maldizer. Por que eles não ouviram a voz de Deus? Por que o povo de Israel não ouviu a voz de Deus no deserto? Porque não ficaram quietos o suficiente para ouvir a voz do Criador, para ouvir a voz daquele que liberta. Deus não é obrigado a honrar barulho. Deus não é obrigado a honrar quem murmura. Deus não é obrigado a honrar quem reclama. Deus é atraído pela humildade. E o silêncio é uma forma de humildade. O silêncio é uma forma de humildade. É quando você diz, Senhor, eu não preciso falar, mas somente me aquietar para ouvir a tua voz. Não adianta dizer, Deus fale comigo, me oriente, me dê direção, e não ficar quieto. Ficar falando, murmurando, reclamando, demonstrando insegurança, demonstrando incerteza, não resolve. A pessoa quer paz, mas a vida da pessoa está cheia de barulho. Ela quer a cura de uma doença, de uma enfermidade, mas as suas palavras estão cheias de amargura. Deus não pode honrar quem age assim. Isso não é fé, isso é a fé fingida.
A palavra de Deus nos ensina no Salmo 141, versículo 3. Marque aí. Salmo 141, versículo 3. Preste atenção. Diz assim o Espírito Santo: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você pediu a Deus para pôr guarda na porta da tua boca? Para refrear a tua língua? Qual foi a última vez que você pediu isso a Deus? Ih, pastor, acho que eu nunca pedi. Mas olha o salmista. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, Deus quer reverência. Deus quer obediência. Deus não quer gritos. A igreja, no Brasil principalmente, criou essa coisa de grito, de histerismo, de barulho. Deus não quer isso. Isso não faz parte das exigências de Deus. Observe Deus lutando por você. Você logo vai entender que Ele é o teu libertador. Ele é o teu vingador. Ele é o teu escudo. Ele é o teu refúgio. Quando foi acusado pelos sacerdotes diante de Pilatos, Jesus não disse nenhuma palavra. Acusações pesadas, acusações seríssimas, Jesus permaneceu em silêncio. Cuspiu nele, chicotearam Jesus, zombaram do seu nome. Em todos esses momentos, Jesus refreou a sua língua. Se fosse com nós, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, a verdade de Deus, nós iríamos guerrear contra as acusações com mais palavras. Íamos nos defender, talvez até dizer palavras duras, xingamentos, porque foi assim que nós fomos ensinados. Por que Jesus refreou a sua língua? Porque ele sabia que a verdade de Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que você defenda Deus, que eu defenda Deus. Deus não precisa de defesa. É preciso ser verdadeiramente um eleito de Deus para você se dominar quando a carne quer retaliar. O que é isso, pastor? Alguém diz uma mentira contra você, lhe acusa, lhe põe uma fofoca injustamente, e a primeira reação que vem é de retaliação. Pagar o mal com o mal. Já que ele me caluniou, vai ter que ouvir, e parte para cima, e grita, e xinga. Deus não quer isso. Não é assim que se procede na vida espiritual cristã. Então, é preciso ser um eleito para se dominar quando a carne quer retaliar. Dominar a carne. Você não é fraco porque não respondeu a um insulto, não reagiu a um insulto. Você não é uma pessoa tola porque manteve a sua boca fechada naquela discussão familiar. Há muita discussão nas famílias, muitas intrigas, muitas brigas, muitas dissensões. E você, por ficar calado, não se meter na briga, não significa dizer fraqueza. Significa que você tem temor a Deus. Significa que você é sábio. Você está andando no Espírito. Você está deixando Deus ser Deus. Porque a vingança pertence a quem? A quem? Pertence a Deus. Não pertence a mim nem a você. Não pertence ao teu ego ferido. No Salmo 46, versículo 20. Salmo 46, versículo 20. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fazia vários cultos. 46, 10, né? Só aumentou 10. Esse. Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Fazia uma porção de culto que eu não errava, né? É a emoção do aniversário da igreja. Então, vou ler. 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é que ele disse? Aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Fica tranquilo, fica em paz, serenidade. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Você está vendo que há momentos que Deus requer que a gente fique quieto.
Ficar quieto e deixar Deus agir. Nós temos a mania de querer tomar a frente de Deus, dar uma ajuda a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus sabe o que fazer e você não precisa tentar ajudar Deus. E por essa razão é que em Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago, capítulo 1, versículo 19, ok? Olha o que diz. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha Deus falando outra vez de quietude. Todo homem seja pronto para ouvir. Primeiro está pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Quando Maria foi informada pelo anjo que ela daria à luz um filho, e esse filho seria chamado Filho de Deus, Maria não saiu gritando pelas ruas de Nazaré. Ela não saiu gritando. O anjo apareceu, disse que eu vou dar à luz a uma criança, um milagre de Deus, mesmo sem eu ter contato com nenhum homem, mas ele acabou de me anunciar, o Salvador virá através de mim. Ela não fez isso. Maria ouviu a promessa, creu e guardou no coração. Diga graças a Deus. Então, nem toda promessa de Deus é para exibição pública, para você fazer exibição. Não deixa a tua boca falar que a fé ainda está construindo. Às vezes você usa a fé, e a fé é como a gestação de uma criança. Às vezes, demora 9 meses para a criança ser formada no ventre da mulher, no útero, e às vezes nós queremos que seja de imediato. Temos que aprender a guardar a fé, a guardar a promessa enquanto a fé está sendo construída. Eu sei, por experiência, que é difícil ficar calado quando você é injustiçado. Eu já fui vítima de muita injustiça, já fui vítima de calúnia, já senti na carne o que é que isso representa. Quando alguém te calunia, te injuria, fala mal de você de uma maneira errada, você quer provar que aquilo é mentira, você quer provar o teu valor, você quer mostrar quem é você de verdade. É o ímpeto natural que todos nós temos. Todos nós agimos assim. Mas preste atenção numa coisa. Deus já sabe quem você é. Deus já sabe quem eu sou. Você não precisa da aprovação do homem. Às vezes nós fazemos isso para ser aprovado pelo homem. Conseguir provar que é mentira, conseguir provar que é calúnia, conseguir provar que eu sou inocente. Mas Deus já sabe. Você precisa provar para Deus, que Deus já sabe. Não precisa provar para homem algum. Então, deixe que duvide de você. Deixe que se afastem de você. Fique quieto. Porque as mesmas bocas que zombaram de você vão ficar maravilhadas com o que Deus vai fazer na tua vida. As mesmas bocas que zombam, que injuriam, que caluniam, vão ficar maravilhadas quando vê o agir de Deus na tua vida. Amém? Amém. Você lembra quando o povo de Israel saía do Egito em direção à Terra Prometida, cercou a cidade de Jericó? Lembra dessa passagem bíblica? Eles fizeram silêncio, eles fizeram tudo em silêncio. Deus mandou dar a volta em torno da muralha em silêncio. Não falaram nada no primeiro dia, não falaram nada no segundo dia, fizeram tudo conforme Deus estava mandando. Simplesmente eles andaram numa obediência silenciosa. Uma obediência silenciosa. Mas no tempo determinado por Deus, Deus disse, grita, mandou dar grito. Gritaram e as muralhas caíram. Há tempo de ouvir em silêncio, há tempo de gritar. Diga graças a Deus. Olha, não grite cedo demais, viu? Cuidado. Não quebre o teu silêncio até que Deus diga grite. Há tempo de gritar, há tempo de se aquietar. Não queira passar na frente de Deus. Fique em silêncio quando você se vê jogado dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. Você ficar em silêncio, quarto homem vai surgir. Lembra dos 3 hebreus? Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram jogados dentro da fornalha, ficaram em silêncio, não murmuraram, não gritaram, não gemeram,
e apareceu o quarto homem, que era o próprio Deus com ele. O fogo não causou nenhum mal àqueles 3 hebreus, que ficaram em silêncio, confiaram em Deus. Silêncio é sinônimo de uma fé equilibrada, de uma fé verdadeira. Diga graças a Deus. Tá certo. Foi no silêncio da madrugada que aqueles discípulos viram Jesus caminhando por sobre as águas em direção a eles. Era no silêncio da madrugada, no mar de Tiberíades. Eles iam no barquinho e, de repente, é um fantasma, é um fantasma. Não, é o Senhor, Jesus, sou eu. Não é fantasma, sou eu, sou eu. Foi no silêncio da madrugada que Jesus foi ao encontro deles por sobre as águas. Então, faça da sua vida o mais belo sermão que você poderia ouvir. Faça da sua vida o mais belo sermão que você possa ouvir. Como é que eu faço da minha vida o mais belo sermão, pastor? Mostrando Deus para as pessoas em silêncio. Não precisa fantasiar, não precisa enfeitar, não precisa aumentar. Simplesmente demonstre confiança em Deus, que você está mostrando Deus agindo na tua vida de forma sobrenatural. Hoje você tem uma posição privilegiada. Nós, da graça de Deus, entendemos isso, porque o Espírito Santo nos revelou. Qual é a posição privilegiada? Marque Efésios, capítulo 2, versículo 6. Olha que posição nós ocupamos hoje nos planos de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Vou ler. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Na igreja, a igreja como corpo místico de Cristo. Não é a igreja de tijolo, cimento, paredes. É a igreja como corpo místico de Cristo. A igreja que vai subir ao encontro dele na sua glória. Então, descanse em Deus. Confie, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você não esteja vendo nada, mas Deus está agindo. As coisas estão mudando. Deus está trabalhando. Os anjos de Deus estão se movendo. Correntes estão se quebrando. Não precisa gritar. Não precisa se apressar. Tudo acontece no tempo de Deus. Tem um exemplo maravilhoso em 1 de Reis, capítulo 19. 1 de Reis, capítulo 19. Quando o profeta Elias fugia das ameaças de Jezabel, e por ele ter matado os 450 profetas de Jezabel, ela foi, diz a esse profetazinho que até amanhã, no mesmo horário, eu vou cortar a cabeça dele, vou decapitá-lo. E Elias fugiu, foi para o deserto, se intocou dentro de uma caverna, até que Deus vai falar com Elias, e diz o texto: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. É porque você talvez não conheça os pentecostais. Eles acreditam que Deus está no terremoto. Mas aqui diz, Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, uma brisa mansa, um silêncio. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus falou com Elias quando houve quietude, quando houve silêncio. Muitas vezes, nós não conseguimos ouvir essa voz porque nosso mundo é muito barulhento. Nós fazemos muito barulho. Nossa boca fala sem parar. Corre para aqui, corre para acolá. Desmonta aqui, monta ali. É uma barulheira sem fim. Então, meus irmãos amados, esse poder que move montanhas, esse poder que silenciou os leões, o poder que ressuscitou mortos, esse poder não é liberado pelo barulho.
Não é o barulho que vai liberar o poder de Deus. É a obediência. É a quietude. É o silêncio. Jesus sabia quando ficar em silêncio. Quando ele esteve perante Pilatos, nós já vimos aqui, falsamente acusado, injustamente condenado, ele não disse nada. Não deu uma palavra. Agora, você diz, pastor, mas Jesus podia ter defendido a sua inocência, ele era inocente. Ele estava dando exemplo para a gente. Quando a gente confia em Deus, colocou na mão de Deus, é só esperar em Deus. Não precisa dar jeitinho. Não precisa querer ajudar Deus, mostrar o caminho das pedras, porque Deus já conhece. Ele não respondeu às mentiras que lançavam sobre ele. Ele não chamou anjo, poderia ter chamado. Tinha legiões de anjos ao seu dispor. Agora, entenda que há uma diferença muito grande entre ficar em silêncio por medo e ficar em silêncio por fé. Às vezes a pessoa fica em silêncio por medo, tem medo, se acovarda, cala a boca. Há uma diferença. Ficou em silêncio por medo. A outra coisa é ficar em silêncio por fé. O medo fecha a sua boca, porque no medo não há esperança para nada. O medo aniquila a fé. A fé fecha a sua boca, porque você confia na justiça de Deus. Você confia, já colocou na mão de Deus, silêncio. Daniel fez silêncio quando foi jogado na cova dos leões. Você não vê na Bíblia dizer que ele implorou, Deus me ajuda, silencia esses leões, estão rugindo, Senhor, vão me atacar, vão me devorar vivo, pelo amor de Deus, me ajude, eu sou Daniel, teu servo. Ele não implorou, ele não pediu, ele simplesmente confiou, e foi essa confiança que fez Deus fazer os leões transformarem em gatinhos domésticos. Leões famintos, e quando se jogava alguém na cova, era questão de minutos para devorar. Não ficava nem osso. Até os ossos os leões comiam. Mas houve silêncio da parte de Daniel. Ele não pediu, ele simplesmente confiou, e foi essa confiança que fez Deus transformar aqueles leões selvagens em gatos domésticos. Irmãos, Igreja Santa de Jesus, muitas vezes nós perdemos batalhas porque não aprendemos a ficar em silêncio na tempestade. Grave isso. Muitas vezes nós perdemos batalhas porque não aprendemos a esperar em Deus, a confiar em Deus no meio da tempestade. Ficar em silêncio. Em Provérbios capítulo 17, versículo 28. Isso é fé, viu? Você ficar em silêncio no meio das tempestades. A tendência é querer gritar por socorro. É querer fazer alarido, clamar, reclamar, murmurar. Acharam o Provérbio 17, versículo 28? Diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Quanto mais será honrado o justo quando espera no Senhor. Você está vendo que você precisa ficar em silêncio e deixar Deus lutar por você? Aprenda isso. Ficar em silêncio é deixar Deus lutar por você. Moisés ficou diante do Mar Vermelho, o povo entrou em pânico, mas veja o que ele disse no capítulo 14, versículo 14. Falamos ainda há pouco, estou repetindo. Olha o que ele disse: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Está prestando atenção? O Senhor pelejará por vós. O que é pelejar? É lutar por você, resolver o teu problema, abrir porta que você não tem condições de abrir, fazer o impossível se tornar possível. O Senhor pelejará por vós, e vós gritareis. Histerismo. Todo mundo correndo dentro da igreja, feito um louco, uma rodopiando como as mães de santo dos terreiros. É isso que Deus manda aqui. O que é que ele diz? Vós vos calareis. Essa quietude não foi fraqueza. Não foi fraqueza. Foi confiança. Então, nós precisamos aprender a agir com sabedoria. A fé da graça de Deus é uma fé inteligente. Lembre-se de José. Lembra da história de José?
José acabou falando cedo demais. Ficou empolgado, recebeu a revelação de Deus através de sonhos e começou a falar, contar para os irmãos precipitadamente. Os irmãos que não comungavam da mesma fé de José, que eram incrédulos naquela época, para eles o que José falou despertou ira, despertou inveja. Então, para José foi trágico. Por exemplo, Gênesis 37, versículo 5. Marca aí. Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. Ok? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram mais ainda. Está vendo que até os sonhos que Deus te dá, as promessas, não se precipite em contar para os outros. Fique entre você e Deus. Espera, tem um tempo. Ele se precipitou, contou para os irmãos. No versículo 6 diz assim: pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram a seus irmãos: você está dizendo que vai reinar sobre nós? Olha o efeito contrário. Você está dizendo que você vai reinar sobre a gente? Você está de pé, nós vamos nos curvar diante de você? Você vai dominar realmente sobre nós? E por causa disso, cada vez mais odiavam José. Tinham ódio de José, por causa dos sonhos de José e das suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Teus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãos, santos do Deus Altíssimo, Deus quer silêncio para que você possa ouvir a sua voz. Deus fala na quietude. É o tipo de silêncio que Daniel teve. Daniel não fez barulho. Daniel não fez histeria. Daniel esperou confiantemente em Deus. Ele não resmungou, ele não pediu nada, ele não clamou por socorro, ele simplesmente esperou o agir de Deus. Era um homem de Deus. Tinha intimidade com Deus. Você tem que aprender a ter intimidade com Deus. Não é ter intimidade com o sistema religioso, é ter intimidade com Deus da Bíblia. Diga graças a Deus. Então, primeiro a quietude, se você não ouve Deus falar. Senão você não vai ouvir Deus falar. Primeiro lugar, quietude. Se não tem quietude, não vai ouvir Deus falar. O barulho impede você de ouvir Deus. Quietude, grava essa palavra. Ficar em silêncio. Você tem que saber da importância de ficar calado. De colocar na mão de Deus e esperar confiantemente no Senhor. Em Jó, capítulo 40, versículo 4. Olha o que Jó disse. Em pleno sofrimento, sofrimento atroz, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ele ficou em silêncio. Eu não tenho o que responder, eu sou indigno de responder qualquer coisa a Deus. Eu ponho a mão na minha boca. Ele ficou em silêncio, não porque não tinha nada para perguntar, tinha muita coisa para perguntar a Deus, mas por estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Na presença de Deus, o que é que eu tenho para falar? Nada. O impacto é tão grande que você só tem que ficar em silêncio e adorar a Deus e reconhecer como Deus Todo-Poderoso. Quando o homem entra na presença de Deus, ele para de explicar. Enquanto não entra na presença de Deus, explica daqui, explica para lá, é desculpa para isso, é desculpa para aquilo. Ele para de reclamar, ele se prostra diante do Deus Criador dos céus e da terra. Então, aprenda a conquistar a quietude. Aprenda, isso é um aprendizado. Aprender a ter quietude para poder ver Deus agir. Pare de reclamar. Quando Deus cala a tua boca,
ele o faz para você voltar mais forte. Quando Deus silencia você, cala a tua boca, ele faz para você se fortalecer. Tuas palavras são poderosas. Tuas palavras vão abençoar muitas vidas. Veja a importância da tua escolha para o ministério sagrado do Evangelho da Graça de Deus. Deus calou a minha voz por 10 anos. Eu fiquei 10 anos sem pregar. Silêncio. Mas quando Deus me trouxe de volta, ele me fez mais forte, ele me fez mais sábio, ele me fez mais confiante nele. Eu aprendi que Deus fala na quietude. E tudo isso glorifica o nome de Jesus. Por que eu estou aqui com vocês hoje? Mas passei 10 anos sem falar, sem ocupar púlpito, sem pregar, sem me manifestar. Foi Deus que calou a minha voz. Você lembra de Neemias? Lembra da história de Neemias? Quando os judeus vieram e contaram que a Babilônia tinha feito em Jerusalém, levaram os judeus prisioneiros, escravos, destruíram as muralhas, as portas, e Neemias disse, eu vou reconstruir tudo. Foi para Jerusalém, botou mãos à obra, mas lá adiante se levantaram os inimigos contra ele e disseram, não pode, ele vai consertar tudo, vai fortalecer os judeus, não nos interessa ver os judeus fortalecidos. Devia ser liderado pelo Lula. Essa turma devia ter como líder o Lula, o presidente da República Federativa do Brasil. É porque ele gosta. Ele gosta de Hamas, do Irã. Foi terrorista, foi sanguinário, o Lula adora. Então, essa turma aqui, quando viu Neemias fazendo bem ao povo judeu, disseram, não vamos deixar, vamos atrapalhar. No Neemias, capítulo 6, versículo 3, marque aí. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Ok? Posso ler? Vou ler. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Os inimigos do povo judeu queriam armar uma cilada para matar Neemias. Aí mandaram um mensageiro como se fosse uma pessoa que queria o bem de Neemias. Neemias, nós gostamos de você. Se dá para você dar uma palavra para a gente, vamos marcar um lugar, a gente vai se reunir, mas a intenção era assassinar Neemias. Neemias disse, olha, eu estou fazendo uma grande obra, por que eu pararia isso para dar ouvido a vocês? O que é mais importante para mim nessa terra? Não há nada mais importante a não ser fazer uma grande obra. Por isso, Deus quer que você use a tua voz para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Deixe que fale mal de você, deixe que te calunie, deixe que te provoque, mas não use a tua voz para conflitos. Não use a tua voz para guerrear. Não use a tua voz para conflitos da carne, nem para fofoca. Use a tua boca para glorificar a Deus. Cuidado com essa coisa de querer guerrear com a boca, com as palavras. Use a tua boca para glorificar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Você tem usado a tua boca para glorificar Deus? Você está numa missão nobre demais, meu irmão, para que pare e gaste o teu tempo com coisas fúteis. Você está numa missão nobre, eu estou numa missão nobre, nós estamos numa missão nobre, por isso Deus nos escolheu. Nada é mais importante do que as coisas de Deus, do que fazermos aquilo para o qual Deus nos predestinou. Diga graças a Deus. Não se deixe seduzir pelos conflitos familiares. Família é sempre guerra, sempre briga, sempre confusão. Não entre em bate-boca. Saia da zona de guerra. Saia da zona de conflito. Pastor, mas vão me chamar de covarde. Tá o pau quebrando, um falando mal do outro, um querendo bater no outro, e eu fico calado, já me caluniaram, já disseram mentira, já me envolveram em fofoca. Ficar calado não é covardia.
Não é omissão, é sabedoria. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando você cala a tua boca e deixa o pau quebrar e sai de fininho, não é que você seja covarde, não. Você é sábio. Você está usando de sabedoria. Em Mateus capítulo 15, versículo 16. Mateus capítulo 15, versículo 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha o que ele disse: não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai. De dentro do coração do homem saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios. Do coração do homem saem ambições, maldades, fraudes, toda a sorte de devassidão, de inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso sai do coração. Isso é que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. Todas essas coisas malignas, diabólicas, saem de dentro. E são elas que tornam o homem impuro, tornam o ser humano impuro. Não é o que entra. O nosso silêncio é, na verdade, uma oração silenciosa que diz: Senhor, eu ponho tudo isso em tuas mãos. O Senhor é o reto juiz. Irmãos, Deus não requer de nós justificativas. Deus não requer de mim nem de você desculpa. Deus requer obediência. Deus requer obediência. Se você não é obediente à palavra, você não tem parte com Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago era o irmão na carne de Jesus. Olha o que é que Tiago diz. Capítulo 1, versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O diabo sabe que colocando pessoas para te provocar, se você não estiver atento, você vai abrir a tua boca e vai se contaminar com palavras que jamais deveriam sair dos teus lábios. O diabo coloca a pessoa para te provocar, para te deixar irado, para te caluniar, para te injuriar, para te envolver em fofoca. Se você não tiver sabedoria para não deixar essas coisas fluírem dentro de você para reagir, você vai se prejudicar. O diabo trabalha para prejudicar o Filho de Deus. Levar o Filho de Deus ao erro, porque todo erro, toda desobediência recebe justo castigo. Nunca deixe palavras ofensivas, mentiras, traições, porque tudo isso procede do diabo, procede do inferno. Elias ouviu Deus num cicio suave, numa brisa suave. Não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi nada. Foi quando houve silêncio, quietude, que Deus falou com Elias. E quando você começar a ouvir Deus, maior será o silêncio que vai envolver a tua vida. Deus quer te preparar para coisas grandes. Eu vejo jovens na igreja, como o filho do pastor Hélio, que está ali. E um dia eu fui ouvir uma mensagem pregada, não sei se pelo pastor Hélio, pelo pastor Rodrigo. Era um evento de festa na igreja. E apareceu um jovem cantando e depois deu uma palavra. E como a câmera fica muito distante, eu vejo a pessoa pequenininha. Eu disse: quem é esse rapaz? Poxa, esse rapaz me impactou. Ele falou como gente grande, com pouca idade que ele tem. Quem é? Aí falei com o pastor Rodrigues: é o filho do pastor Hélio, o Isaac, que está aqui nessa manhã. Essa é a geração que vai nos substituir. Essa geração nova que está surgindo
vai substituir a mim, vai substituir pastor Hélio, vai substituir pastor Rodrigo. Isso é obra de Deus. Isso é a manifestação sobrenatural de Deus. Por isso, Deus quer te preparar para coisas grandes. Por mais que surjam vozes barulhentas, maior será o silêncio que Deus vai te envolver. Deus quer que você não se deixe moldar pelo barulho. Não se deixe moldar pelo barulho. Ele quer ver você na quietude, no silêncio, longe desse barulho infernal que o mundo gera, que nos impede de ouvir a voz de Deus. Há batalhas que o cristão perde porque ele quer vencê-las com palavras. Há muitos cristãos que perdem batalha porque quer vencer com palavras. Não é com palavra, é com fé. E por isso eu disse no início que o tema da mensagem é a tipo de fé, que é o maior exemplo. Lê para mim aí o início. Às vezes o silêncio é a maior, é uma grande atitude de fé. Às vezes o silêncio é uma grande atitude de fé. Nós fomos educados na vida espiritual, religiosa, que é no barulho. Quanto mais barulho, mais fé. Quanto mais grito, mais fé. Isso é um equívoco. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o nosso Senhor requer. Então, espera que eu bati sem querer aqui. Me encontrei. Quando você começar a ouvir Deus, maior será o silêncio que vai te envolver. Começou a ouvir Deus, maior será o silêncio. Creia nisso em nome de Jesus. Por mais que surjam vozes barulhentas, maior será o silêncio que vai te envolver. Deus não quer que você se deixe moldar por barulho. Ele quer que você se deixe moldar pela quietude. Longe desse barulho religioso que impede você de ouvir a voz dele. Há palavras que mais parecem um tiro de canhão. Você já viu tiro de canhão? Normalmente, quando chega 7 de setembro, que há o desfile militar, então eles põem uma fileira de canhões, mas aquilo ali é bala de pólvora seca que não causa mal. Mas tem o mesmo barulho da bala normal. Aí, bum, bum. Então, às vezes, há palavras que são iguais tiro de canhão. É terrível. Outras vezes, a palavra que parece uma rajada de metralhadora. Prrr, prrr. Uma rajada de metralhadora mata muita gente. Há palavras que matam as tuas esperanças, matam a tua fé, matam a tua confiança em Deus. Por isso eu digo, meus irmãos, Deus está no controle de nossas vidas. Nada nem ninguém pode impedir de nós chegarmos ao nosso destino final. Nosso destino final é o novo céu e a nova terra. Eu quero caminhar para terminar a mensagem. Mateus capítulo 6. Preste atenção nisso aqui. Capítulo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. São palavras dele, o Senhor Jesus Cristo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Já viu gente que gosta de orar gritando, com a mão levantada, fazendo o maior escarcéu do mundo na hora do culto? Na igreja que você vira, não faz não, que eu não deixo. E os outros pastores também não deixam. Mas aí fora é uma coisa muito séria. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Agora olha o versículo 6. Mas tu, quem é esse tu? Eu, você. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios,
como os ímpios, como os incrédulos, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você lhe pedir. Não usei de vãs repetições. Essa semana eu conversava com um grupo de irmãos e eles disseram, para achar essas vãs repetições é não ficar repetindo as mesmas palavras. Eu digo, não. Olha o que Jesus falou aqui. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe que vos é necessário antes que vocês peçam. Não ficar repetindo a oração por mesmo problema. Não usei de vãs repetições. Se Deus já sabe o que nós precisamos, por que é que nós oramos? Para demonstrar a nossa fé, para dar um testemunho para o mundo de que nós cremos em Deus. Por isso nós oramos. Mas não usei de vãs repetições. Uma vez que eu orei e confiei em Deus, acabou. É só esperar em Deus. Não precisa ficar repetindo. Não, mas eu tenho que orar muitas vezes. Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Eu estou com um problema com alguém da família. Eu estou preocupado. Eu não cesso de orar. Está errado. Está errado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, essa expressão orar sem cessar, e com certeza alguém já pensou antecipadamente. Pastor, e quando Paulo escreveu à igreja, orar sem cessar? Se você pensa que orar sem cessar é como está escrito literalmente, você vai ficar maluco. E sem cessar é sem intervalo, sem parar. Tem que ficar orando às 24 horas do dia. Não pode nem dormir, que é sem cessar. E as pessoas interpretam isso como literalmente. Orar sem cessar. Muita oração, muito clamor, muita súplica. Não. Esse orar sem cessar aqui significa que você deve manter sempre um contato com Deus. Uma coisa rotineira. Os teus problemas, aprenda isso. Todo problema que você tiver na vida, seja ele pequeno ou grande, leva para Deus. Apresenta a Deus. Isso é que é orar sem cessar. Não deixar passar nada. Tudo eu coloco na mão de Deus. Tudo eu confio a Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Amém? Então, não vos assemelheis aos gentios, que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Eu já passei por essa loucura. Você sabe o que é marcar uma vigília de oração de 10 da noite às 5 da manhã? É muita loucura, sem parar, sem cessar, nem intervalo tem. Oi? Não, água bebe, Vitória. Vitória já quer apelar, já quer deixar fora a água. Né? Eu vi essa semana, uma pastora mandou uma oração para a pastora Sandreli. Falo, bateu nos meus ouvidos, eu falo. E eu estou deitado e estou ouvindo ela ouvir. Aí eu digo, como? É o que eu ouvi? Ela o quê? Eu digo, volta um pouquinho aí. Aí a pastora orando, aqui mandou o áudio para ela. Senhor, eu estou orando ao Senhor 1h da manhã, porque o Senhor sabe, né? É a hora que a filha está pequena. Pois é, está menor a fila. A fila dele menor. Que ignorância, que estupidez. Não, mas simplicidade é uma coisa, burrice é outra. Falta de discernimento é outra coisa. Induz ao erro. O outro diz assim, quando você orar por uma coisa muito importante, você ora em silêncio, em espírito, com a mente, pensa. Porque na hora que Deus for mandar a bênção, o diabo já sabendo, ele... Diabo goleiro. Ai, que é tua, Tafarel.
Pai que é tua, Satanás. Mas a gente está fazendo um pouco de humor, mas é sério. É uma coisa impressionante. Eu falo, não é para zombar da pessoa, é para mostrar como a ignorância reina. Como nas igrejas há uma falta total e completa de conhecimento de Deus. Você falar que a quietude, onde mora de exemplo de fé, é um escândalo. Não, quietude, porque o negócio aí é na base do grito. Você já foi num culto pentecostal? Eu passei 15 anos nesse meio. Você sabe o que são 2.000 pessoas, 3.000 pessoas gritando? Você não escuta, não entende, é uma loucura. E o cara grita, daqui a pouco está cuspindo em você, porque tanto falar, pode, não, meu irmão, assim de mim não. Até o diabo se retira. Eu digo, não, com o cuspe eu estou fora. Com o cuspe não conta comigo. Dona Maria. O povo de Deus que vive nesse engano, vive porque não tem conhecimento. Por isso nós devemos dar graças a Deus, glória a Deus, pela igreja que nós temos. Por Deus ter iluminado nossos olhos e fazer compreender a sua verdade, a sua palavra. E nós temos que zelar por essa palavra, zelar por essa verdade. Você não tem que ter vergonha de assumir a tua fé. Nós não devemos andar de acordo com a correnteza, mas contra a correnteza. As verdades de Deus nos levam a nadar contra a correnteza. A correnteza vem para cá e a gente tem que nadar contra. Já nadou contra a correnteza? É difícil. Tem um rio aqui em Natal, aqui perto da nossa casa, chamado Pium. Vocês estão lá perto, né, pastor? O pastor Eric está lá perto, numa pousada. Nós íamos para Pium, meu pai levava a gente. É um riozinho pequeno, tem uma pontezinha pequena. Aí ele vem e a gente brincava de passar por baixo da ponte para entrar na correnteza. Era um esforço, viu? Nem todos conseguiam, muitos vinham de ré, porque não conseguia ter força para... Então nós nadamos contra a correnteza desse mundo. O mundo faz barulho. O nosso Deus diz quietude, silêncio. Tudo contrário. Tudo contrário. Então, eu espero que essa palavra seja uma semente plantada no coração de cada um de vocês. Ouça essa palavra mais vezes. Adquira cópias. Ela é gravada. Ela depois será colocada no site da igreja, no YouTube, para você ouvir mais vezes, para que você tenha um perfeito entendimento do que Deus quis falar conosco nessa manhã de domingo. E quem tem ouvidos para ouvir, e ouça o que o Espírito falou para o seu povo nesse dia, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, dê uma forte salva de palmas